Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui, meus irmãos, mais uma vez com esta mensagem. Vocês podem ver aí. Chegou a hora, é tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. E eu queria saber de vocês, meus irmãos, se vocês concordam com essa mensagem. Se você concorda, isso significa que você quer voltar ao Evangelho genuíno, para que a verdade desse Evangelho genuíno permaneça em sua vida. E assim, você irá prosseguir na sua vida em Cristo com perseverança, com fidelidade até o fim, até chegar naquele dia, para que você então seja aprovado pelo Senhor Jesus e possa assim entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, se você não concorda com essa mensagem, o seu destino não vai ser no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quem discorda de não querer voltar ao Evangelho genuíno é sinal que prefere ficar no Evangelho misturado, deturpado e pervertido que está aí nas denominações. E, dessa forma, a pessoa que não concorda em voltar ao Evangelho genuíno vai continuar sendo cúmplice, conivente, e vai continuar tolerando o Evangelho genuíno, o Evangelho pervertido e deturpado pelo resto da vida. Então, meus irmãos, isso é sério. Existe a chance, existe a oportunidade que o Senhor Jesus está nos dando de voltarmos. Mas Ele respeita a vontade daqueles que não quiserem voltar. Daqueles que quiserem ficar e continuar na prática de um evangelho misturado, deturpado e pervertido que está aí nas denominações. Mas aqueles que quiserem voltar ao evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia, a hora é essa, a oportunidade é essa. Agarre essa oportunidade, não deixe passar. Porque só dessa forma você poderá continuar a sua vida em Cristo para que ela possa chegar no final de sua carreira sendo aprovada pelo Senhor Jesus. É isso que Ele espera que você faça. O vencedor será aquele que voltar ao Evangelho genuíno. O perdedor é aquele que continuará no Evangelho misturado, deturpado e pervertido que está aí. Essas são as duas opções, são as únicas, não existe outra, não existe uma terceira. Ninguém pode ficar em cima do muro diante dessa questão. É preciso decidir qual lado você quer ficar. Do lado do Evangelho genuíno ou do lado do Evangelho misturado, deturpado e pervertido. Faça a sua escolha, é simples. É simples entender isso. Compreender isso é simples para fazer a escolha. Tomar essa decisão certa, não decisão errada. Decisão errada é ficar no Evangelho misturado, deturpado e pervertido. Mas a decisão certa e aprovada pelo Senhor Jesus é que você volte para o Evangelho genuíno, que é o Evangelho que o Senhor Jesus pregou. Esse é o Evangelho na qual você deve permanecer. A verdade do Evangelho genuíno tem que permanecer em sua vida para sempre. É isso que o Senhor quer que você faça hoje. Então, essa mensagem é simples e curta aqui, para que você possa começar a tomar a decisão certa, que é uma decisão que vai ser agradável ao Senhor, porque Ele se agradará daqueles que voltarem ao Evangelho genuíno, para viverem nele para sempre, para pregar esse Evangelho genuíno, para ter esse Evangelho genuíno em suas vidas, de forma que vocês nunca mais possam sair do Evangelho genuíno. Essa é a mensagem inicial de hoje. Porque hoje eu vou falar aqui sobre duas mensagens. Uma mensagem é sobre a verdade e a outra é sobre a mentira.
essas duas mensagens serão lidas aqui para que você possa discernir hoje o que é verdade e o que é mentira. E você vai entender isso, e eu espero que você compreenda isso de forma perfeita, da maneira certa como o Senhor Jesus quer que você entenda. Ele te fará compreender. Ele te dará os meios necessários para você compreender essa verdade, que é simples demais também. Então, eu vou ler um texto aqui que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Esse texto fala sobre a verdade. Está escrito assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Sim, meus irmãos, a verdade do Evangelho tem que permanecer entre nós, que somos a igreja. Não pode existir outra verdade a não ser essa. Por isso, é necessário que voltemos ao Evangelho genuíno, para que a verdade do Evangelho genuíno permaneça em nossas vidas, permaneça entre nós, permaneça na igreja para sempre. E baseado nesse texto que eu li, eu vou ler aqui uma pergunta muito interessante. Ela é assim: o que você tem feito para que a verdade do Evangelho permaneça entre os irmãos? Ou será que o que você tem feito é para que a mentira de um outro Evangelho diferente permaneça entre os irmãos? Vou repetir. O que você tem feito para que a verdade do Evangelho permaneça entre os irmãos? Ou será que o que você tem feito é para que a mentira de um outro Evangelho diferente permaneça entre os irmãos? Como você responderia a essa pergunta hoje? Você tem que pensar nisso. Você tem que pensar em qual seria a sua resposta para essa pergunta, que é muito simples. Então, eu vou deixar essa pergunta para vocês pensarem nessa questão, para que vocês possam ter uma resposta simples também. E que essa resposta simples seja aquilo que você tem que aplicar em sua vida. A resposta para essa pergunta é aquilo que você tem que aplicar na sua vida, para que a sua vida possa prosseguir no Evangelho, prosseguir com a verdade do Evangelho. Você não pode sair dessa verdade. Você não pode deixar essa verdade sair de sua vida. Você não pode se desviar dessa verdade. Você tem que permanecer nessa verdade para sempre. Essa verdade do Evangelho é que vai conduzir a sua vida até o fim, para que no final ela seja aprovada e possa assim entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como eu ia dizendo, irmãos, eu vou ler duas mensagens aqui. Uma fala sobre verdade e outra fala sobre a mentira. E eu vou começar lendo a mensagem sobre a verdade e depois, na sequência, a mensagem sobre a mentira. A mensagem sobre a verdade começa assim: está escrito: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade,
E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Meu irmão, se em qualquer denominação eu disser algo que condiz com a verdade segundo as Escrituras, tem muita gente que não vai aceitar, porque o sistema denominacional já é constituído para que assim aconteça. De forma que ficar em uma denominação sendo cúmplice e conivente com o fato de não se poder falar a verdade, é se atormentar a si mesmo com muitas dores, ao ver seus irmãos sendo enganados por homens pervertidos, que por deturparem as Escrituras, já se desviaram da verdade e estão arrastando a muitos irmãos para este mesmo erro. Está escrito: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Meu irmão, nas denominações não existe mais lugar para quem fala a verdade, porque falar a verdade destrói o esquema do sistema que foi construído baseado em mentiras, que podem facilmente serem combatidas segundo a verdade das Escrituras. Mas os homens que lideram essas denominações não deixam que isso aconteça, porque eles sempre dão um jeito de calar a boca de quem diz a verdade, porque eles não querem perder o domínio que eles têm sobre as pessoas que são os membros de suas respectivas denominações. Está escrito: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Meu irmão, andar na verdade com a consciência sincera e pura é algo que você nunca vai conseguir fazer se continuar em denominações, porque nesses lugares eles te fazem andar na mentira, usando textos isolados fora do contexto, e sofismas e raciocínios falazes para te enganar a realizar práticas que a nova aliança já tornou antiquadas e revogadas para todo aquele que hoje está em Cristo. Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, quando você conhecer a verdade te libertará do pecado, da mentira. E quando você já estiver livre de todo esse jugo de escravidão mentiroso, que durante muitos anos alguém do sistema religioso denominacional manteve sobre a sua cerviz, você só vai querer ficar no Senhor Jesus, se reunindo apenas na igreja dele, que ele mesmo edificou sobre a pedra, porque esta igreja não tem nenhum nome dado pelo próprio Senhor Jesus e nem por nenhum outro homem, a quem o Senhor Jesus nunca outorgou o direito de fazer tal coisa. Está escrito: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meu irmão, como nas denominações não se pode falar certas verdades, mesmo que se consiga provar pelas Escrituras, porque alguns lá não querem deixar a mentira. Então, para você e para mim, só nos resta sair desses lugares, porque só assim poderemos falar a verdade com o nosso próximo. E assim estaremos praticando, segundo as Escrituras, a verdade que o Senhor Jesus aprova. Meu irmão, hoje você tem as Escrituras que você pode ler e conhecer para nunca mais ser enredado por nenhuma mentira, e sim apenas pela verdade. Por isso, não continue a fazer o que eu fiz durante muito tempo, pela ignorância de não conhecer as Escrituras e toda a verdade que nelas já estão escritas, para que, segundo a verdade das Escrituras,
possamos prosseguir se aperfeiçoando dia após dia, sendo fiéis até a morte, à verdade segundo o Senhor Jesus. Meu irmão, não fique consentindo com a mentira das denominações, porque assim não tem como você permanecer na verdade do Evangelho de Cristo. Sim, meus irmãos, essa mensagem é simples de se entender. Essa mensagem sobre a verdade que eu li para vocês aqui. E agora eu vou ler a mensagem sobre a mentira, que é o contrário da mensagem sobre a verdade, porque a mentira é o contrário da verdade. O pai da mentira, que é o diabo, é contrário à mensagem sobre a verdade. Ele quer destruir a mensagem sobre a verdade. Ele quer deixar apenas a verdade da mentira. Ele quer fazer com que a mentira se torne verdade. Isso é um erro gravíssimo que não podemos aceitar mais. Por isso eu vou ler a mensagem sobre a verdade. Ela começa assim: está escrito: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meu irmão, porque muitos entre nós estão dando ouvidos às mentiras pronunciadas por aqueles que hoje estão satisfazendo os desejos do diabo, que assim está conseguindo destruir a igreja com tantas mentiras. Meu irmão, parece que hoje muitos não estão conseguindo mais discernir o que é mentira e o que é verdade. Assim, acreditam que aquilo que foi dito pela boca de pastores, bispos e até apóstolos, que são vistos por eles como homens de Deus, é verdade. Assim, eles passam a acreditar em algo errado, como se fosse certo. E isso pode ser algo que pode até perverter a fé que eles têm. E nas Escrituras podemos ver um exemplo claro disso. Leia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 17 e 18. Meu irmão, em tempo algum, você pode se deixar levar pela falsidade de uma declaração falsa e inverídica, ao ponto de praticar o que ouviu, porque é exatamente isso o que o diabo mais tem feito por aí nas denominações, onde ele está conseguindo enganar o coração dos incautos, usando para isso suas mentiras, com sofismas e raciocínios falazes. Meu irmão, nas denominações, a deturpação das Escrituras sendo feita com mentiras pelos seus ministros, que o diabo transformou em ministros de justiça, deixa o diabo satisfeito ao ver que muitos estão acreditando e praticando coisas erradas, que não estão certas segundo as Escrituras, e principalmente segundo o Senhor Jesus. Meu irmão, por causa das mentiras do diabo, você não pode se deixar apostatar da fé, como muitos hoje estão fazendo por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Por isso, você tem que deixar as mentiras e conhecer a verdade profundamente e se firmar nela para sempre, para que nunca mais você possa se desviar de toda a verdade para a qual o Espírito da verdade está te guiando. Meu irmão, por causa do diabo, existem muitos entre nós que se fundamentam em mentiras ou falsas aparências. E esses homens são aqueles que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, dos quais devemos fugir. Porque esses homens estão falando muitas mentiras e coisas pervertidas para arrastarem muitos irmãos atrás deles. Meu irmão,
Para a igreja ser coluna e baluarte da verdade, você e eu temos que resistir a todos os ataques do pai da mentira, para que nenhuma de suas mentiras possa encher os nossos corações, nos induzindo assim ao erro. Então, meus irmãos, foi lida aqui a mensagem sobre a mentira. E assim, eu pude ler para os irmãos uma mensagem sobre a verdade e sobre a mentira. Agora, vocês é que têm que discernir e escolher qual lado vocês querem ficar. Do lado da verdade ou do lado da mentira. Se ficar do lado da verdade, ficará com o Senhor Jesus. Mas se ficar do lado da mentira, ficará do lado do pai da mentira, que é o diabo. É muito simples escolher. É fácil decidir isso. Você tem a capacidade de pensar e refletir para escolher o lado que você quer ficar. E o lado que eu quero ficar hoje é o lado do Senhor Jesus. É ao lado do Evangelho genuíno. Mas e você? Quer ficar de qual lado? Qual a sua escolha hoje? Decida. Não tem espaço para ficar em cima do muro. Ou é do lado da verdade ou é do lado da mentira. É simples escolher. Então, meus irmãos, que essa mensagem aqui você possa transmitir para os seus outros irmãos. Você possa estimular eles e encorajar eles a ficarem do lado da verdade, serem leais à verdade, leais a Jesus, fiéis a Jesus até o fim. É isso que o Senhor espera de suas vidas e da minha também, para que assim possamos, como igreja, permanecer na verdade, para que a verdade do Evangelho permaneça em nossas vidas para sempre. Então, que essa mensagem aqui seja de estímulo para você e para os seus irmãos também. Temos que nos estimular a essa boa obra de voltarmos à verdade do Evangelho genuíno, para que a verdade do Evangelho genuíno, segundo o Senhor Jesus, permaneça em nossas vidas para sempre, para que assim possamos entrar no seu reino eterno, aprovados. O Senhor Jesus espera isso de nossas vidas. Ele espera que façamos isso hoje. Então, meus irmãos, que possamos fazer isso agora. Possamos fazer isso em nome de Jesus. Estimule os seus irmãos a fazerem isso em nome de Jesus, o mais breve possível. Essa é a mensagem que eu deixo aqui da parte do Senhor Jesus. Obedeça à vontade do Senhor Jesus para sempre. É isso que eu peço agora a vocês, em nome de Jesus. Amém.